se chamando de pai daquele povo. Só algumas bases bíblicas para que a gente pudesse falar, e porque a glória de Deus encheu a terra naquele tempo da época de Paulo. Porque Paulo entendeu claramente qual era a função dele, e aquilo que era necessário acontecer, ou seja, gerar filhos espirituais. Diga assim, gerar filhos espirituais. Agora diz para a pessoa que está ao teu lado, se tu quer ver a glória de Deus, não tem outra saída, precisa gerar filhos espirituais. Amém? Ou seja, isso não é uma questão de opção. Aqueles que querem trazer a glória de Deus para essa terra, precisam entender uma coisa: precisamos gerar filhos, precisamos trazer para dentro da igreja um espírito tão intenso de paternidade, e um espírito tão intenso de filiação, para que a igreja mude o seu perfil, e não seja uma igreja de membros, mas seja uma igreja de pais de filhos. Queridos, algum tempo atrás, alguns anos atrás, se dava muita importância para a presença da mãe na criação dos filhos. Mais recentemente, se descobriu, através de pesquisas, a importância da presença masculina do pai nas famílias e na criação de um filho. Preste atenção, querido. Eu vou passar alguns dados estatísticos para vocês, que vão chocar vocês. Esses dados falam sobre filhos que cresceram sem a presença dos pais. Preste atenção. 90% de todos os meninos de ruas são procedentes de famílias onde o pai não estava presente. Ou seja, 90% dos meninos de rua foram criados somente pela mãe ou nem pela mãe, mas não havia a presença do pai. 90%. 85% de todas as crianças que apresentam desordem de comportamento são de lares, cresceram em lares sem a presença do pai. 85% das crianças que apresentam uma desordem de comportamento. 85% de todos os jovens que se encontram em prisões cresceram em lares sem a presença do pai. Ou seja, os jovens, 85% dos jovens que estão na prisão cresceram em lares onde não havia a presença do pai. 80% dos estupradores cresceram em lares sem a presença do pai. 75% de todos os jovens que estão em centros de recuperação de drogadição são jovens que não tiveram a presença do seu pai em casa. 75%. 71% de todos os jovens que deixam a escola são aqueles que não têm a presença do pai em casa. 70% dos meninos que estão em centrais de recuperação de adolescentes, tipo FEBEM, são de famílias onde não havia presença do pai. Ou seja, a desgraça na sociedade que nós vemos hoje é a grande consequência da falta da presença de pais dentro do lar. Então, interpretando esses dados, presta bem atenção agora. Temos que crianças que cresceram em lares com a presença da figura paterna, comparados com crianças que cresceram com a presença do pai, são o seguinte: as crianças que cresceram sem a figura do pai, é 5 vezes mais provável que cometerão suicídio.
Ou seja, a probabilidade de uma criança que crescer sem o pai em casa, de ela cometer suicídio, é 5 vezes maior do que com uma pessoa que nasceu com a presença do pai. 32 vezes mais provável que essa criança fuja de casa e se torne um menino de rua, se cresceu sem a presença do pai. 20 vezes mais provável que tenha desvio de comportamento. 14 vezes mais provável que qualquer outra pessoa que cometa estupro. 9 vezes mais provável que deixe os estudos. 10 vezes mais provável que use drogas. Entenderam? Uma criança que cresce sem a presença do pai tem 10 vezes mais chance de se envolver com droga do que uma criança que cresceu com a presença do pai em casa. 9 vezes mais provável que venham a ser aprisionados em instituições tipo FEBEM. E 20 vezes mais provável que acabem numa prisão. Uau! Os pais de hoje estão abandonando sua esposa, seus filhos e suas responsabilidades. Esse é o reflexo da condição espiritual do nosso mundo, pois vemos a mesma coisa, o mesmo padrão acontecendo na igreja. Não há paz, não há filiação, não há espírito de paternidade. E na verdade estamos criando, a igreja estava criando até agora pessoas que viviam da sua forma, do seu bel prazer, do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e faziam aquilo que bem queriam. E aquilo que nós vemos na igreja não é nada diferente daquilo que nós vemos na sociedade. Logicamente, de outras formas, de outras características, mas um espírito, o mesmo espírito. Delinquência, independência, irresponsabilidade, descompromisso, erros, falhas, assim por diante. Jesus estava tão preocupado com isso, quando ele tinha gerado os seus discípulos, que antes dele subir, o que Jesus disse? Não vos deixarei órfãos. Jesus está dizendo, não se preocupe. Vocês têm um pai, eu gerei vocês, e eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês órfãos. Não vou abandonar vocês. Vou enviar alguém no meu lugar, o Espírito Santo. E depois no livro de Romanos está escrito, os discípulos haviam recebido o Espírito, alguns, numa tradução diz o Espírito de adoção, pois não recebestes o Espírito de escravidão, mas o Espírito de adoção. Em outra tradução diz assim, o Espírito de filiação. Diga assim, eu recebi o Espírito de filiação. Bem, depois dessa introdução bíblica, depois dessa introdução que eu queria mostrar para vocês, de que não há como fugir disso que está escrito aqui na frente. Não há como nós fazermos uma igreja sem um padrão de filiação, de paternidade. Amém? Não há forma de nós escaparmos dentro desse modelo que Deus estabeleceu como é que tem que ser a igreja, como é que deve agir a igreja. Então agora, diante dessa base teológica que nós temos, diante desse embasamento que nós temos, nós podemos então agora começar a construir aquilo que Deus quer para a sua igreja, amém? Então, é importante que a gente tenha bem gravado no nosso coração, porque eu estou dando aqui pela manhã uma base sobre esse assunto. Eu estou dando aqui um alicerce, para que ninguém possa dizer, mas não sei se é assim, será que é bem assim mesmo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é nessa direção que nós temos que ir? Lembre
tudo que nós fizemos dentro da rede, eu sou muito cuidadoso nisso, eu preciso ter uma base bíblica, um embasamento da palavra de Deus muito intenso, muito forte. Porque nós não somos simplesmente uma Maria vai com as outras, ou simplesmente está na moda, vamos fazer. Nós temos que ter embasamento, nós temos que saber para onde nós estamos indo. Nós temos que entender o coração de Deus, nós temos que entender aquilo que Deus quer. E isso está revelado na sua palavra. Agora, o que acontece é que nós vemos muitos modelos de organizações. Eu e João já estivemos andando por algumas igrejas nos últimos dias e falando um pouco sobre esse assunto. Eu, quando fiz um dos meus cursos de formação, um dos professores mandou fazer um trabalho sobre um livro e falava o perfil das organizações. Eu disse, que estranho, que título estranho desse livro. Então, nesse livro, um livro bem grosso, falava sobre como algumas organizações eram construídas. Então, me abriu a mente para entender que as organizações podem ser construídas com modelos mentais. Por exemplo, naquele livro está dizendo que algumas organizações eram construídas com base, por exemplo, com a mentalidade de exército. Existiam um tenente, um general, os outros tinham que obedecer, sim senhor, e fazer aquilo que é mandado, ninguém falar coisa nenhuma, é assim, e pronto, calar a boca e trabalhar. Algumas organizações, e talvez alguns de vocês já trabalharam em alguma empresa como essa. Algumas outras organizações são mais parecidas com uma organização tipo patriarcal. Sabe o que é patriarcal? É assim, como os políticos. Aonde ele vai, ele bota a mão por cima e resolve tudo, vem aqui, tudo bem, e a coisa vai tocando para diante. Outras organizações têm outros modelos, existem vários modelos, alguns modelos são como uma máquina. A organização, os seus líderes pensam, cada um faz a sua função e pronto, e vão para casa e está resolvido. Cada um está na organização para ser uma peça da máquina, e quando terminou o expediente, vão para casa e pronto, terminou a coisa. Mas na verdade, assim como as organizações têm seu perfil, também a igreja tem muitos modelos que são seguidos. Por exemplo, existe um modelo de escola. Qual é o modelo de escola? O modelo de escola é aquela que está aqui alguém que cada domingo vem fazer uma palestra bem preparada, um ensino bem preparado, e as pessoas se sentam para escutar, e depois no final sai, pastor pregou bem hoje, hein? Que palavra interessante essa, aprendi muito. Ou seja, um modelo de escola, onde existe um professor, existe alguns alunos, não existe uma relação entre eles, e de vez em quando muda o professor. Os alunos estão ali, dizem assim, agora nós já aprendemos o que esse professor tinha para ensinar, vamos mudar de professores. Aí querem mudar de pastor, porque já aprenderam muito dele. Existem outros modelos que são modelos de igreja como se fosse um show de auditório, sabe? Aqueles que estão na frente aqui são como que artistas. Fazem tudo que é tipo de malabarismo, tudo que é tipo de coisas para chamar a atenção do povo, curas, milagres, né? Formas, viram cambalhota, inventam novas coisas cada dia, inventam alguma nova, como se diz, algum novo cenário, alguma nova atração. E aquela fica atração para aquele mês, e cada mês estão tendo que renovar o seu repertório. Por quê? Porque é a igreja tipo show de auditório. Existem igrejas que têm um entendimento diferente, que têm um entendimento, por exemplo, que a igreja é como uma grande irmandade. Ou seja, nós somos todos irmãos um do outro,
e esse é meu irmão, esse é meu irmão, e nós estamos dentro de uma grande irmandade, meu querido irmão, minha querida irmã, e vai indo, e todos são irmãos, ou seja, estamos vivendo numa grande irmandade. Agora, quando nós olhamos da palavra de Deus e diante do foco e da base que nós vimos até agora, um modelo que Deus quer de igreja, nós entendemos que muito mais é um modelo de família, onde existem pais que geram filhos, que crescem e que gerarão outros filhos, e que crescem e que gerarão outros filhos, porque esse é o desejo de Deus para os últimos tempos, para trazer a glória de Deus. Amém? Estão me entendendo? Nem uma igreja de show de auditório, nem uma igreja de escola, nem uma igreja de irmandade, nem uma igreja de seja o que for, qualquer modelo, uma igreja como uma grande corporação, que todo mundo fica em redor do presidente, ficando paparicando em torno dele, e esperando o que ele vai trazer, mas sim uma igreja que seja uma grande família, seja uma grande clã. E preste atenção, hoje, Deus está levantando dezenas e centenas de famílias, com características, com DNA, com uma característica daquela família. A gente chama isso de famílias apostólicas, ou seja, que geraram através de alguém. No Antigo Testamento eram chamados de patriarcas, que começaram a se levantar através daqueles patriarcas, e que hoje são apóstolos, e esses geram um modelo, geram um espírito, e que formam grandes famílias. Ou seja, Deus está levantando hoje dezenas de centenas de famílias apostólicas, que vão multiplicando e crescendo, e multiplicando, até tomar conta de toda a terra. Então a igreja hoje, ela precisa ser olhada como uma família. Diga assim, olha para o lado e diz para o teu irmão, para a tua irmã, diz assim: meu querido, nossa igreja precisa ser uma família, com pais e filhos. Então diz para a pessoa do teu lado: tu precisa ser filho, mas tem que ser pai também. Tem que ser pai e tem que ser filho, porque afinal de contas eu tenho pai e tenho filho. Eu não nasci para ser apenas filho, eu nasci para ser pai. Amém? Mas lembra, qualquer pessoa pode, qualquer homem, qualquer pessoa não, qualquer homem pode gerar um filho. Isso é a coisa mais fácil. Qualquer homem pode gerar um filho. O difícil é gerar um homem de valor. Para isso, tu tem que dar a tua própria vida. Para isso, tu tem que dar tudo de ti mesmo. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Eu dou graças a Deus que quando eu me converti a Jesus, eu tenho certeza que se não fosse meu pai na fé, Marcelo, tenho certeza que eu não teria perseverado. Marcelo me pegava, estudava a Bíblia comigo, nós íamos para a escola, e eu nasci espiritualmente diferente da grande maioria de vocês, porque eu nasci na praça. Eu nasci sentado